Depende muito da atitude desses jogadores sem bola também. E é isso aí. Entendeu? Pra mim, o falar do Flamengo nessa temporada é... A Galça me pergunta aqui, e aí, Renato, como é que você acha que vai vir o Flamengo? Eu não tenho ideia. Porque o Flamengo é capaz de fazer aquele jogo cozido que fez contra o Atlético Paranaense e capaz de fazer um grande jogo contra o Botafogo. O Flamengo... O Botafogo perdeu. É isso aí, nação. Está chegando o grande dia, né, entre Flamengo e São Paulo pela essa grande decisão da Copa do Brasil, né? E no último treino, antes da final, como vocês podem perceber na tela, né, o São Paulo ele escalou no ataque do Flamengo Pedro, Gabigol e Bruno Henrique para poder iniciar o jogo, né? Essa foi a última escalação aí, esse esboço aí que o São Paulo armou no último treinamento do Flamengo. Será que esse vai ser o ataque efetivamente do Flamengo? Não sabemos, mas isso pode ser um indício que pode acontecer, né? Pedro, Gabigol e Bruno Henrique começar essa decisão, né? Um ataque bastante reforçado para tentar garantir logo um placar jogando dentro de casa, né? E aí, você gostou desse ataque, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique? Logo nessa decisão? Deixa o teu comentário e a tua opinião também. Vai deixando seu like, né? E vambora para mais um vídeo aí, crédito aí, ESPN Brasil. E é um ataque bom, né? Gabigol, não vive suas melhores fases, mas é final, né? Mas deixa a tua opinião aí e vambora para mais um vídeo. Vambora, galera! Ah, o seu palpite, vambora. Acho que ele vai. Não sei se ele vai colocar o Gabigol junto com o Pedro ali, né? Sendo muito sincero com o fã de esporte, como a gente tem tratado aqui durante a semana, é difícil você projetar o que se passa na cabeça do Sampaoli, é difícil você projetar se vai ser o Flamengo que jogou contra o Atlético Paranaense, se vai ser o Flamengo que jogou contra o Botafogo. A gente vê um time com muitos problemas, né, coletivos. A linha de defesa a gente sabe qual vai ser. Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Wesley Lucas e o Wesley. E o Ayrton. Isso é certeza. Pulgar, primeiro homem de meio Pulgar campo. vai jogar. O Gerson vai jogar. Jogar. Acho que o Vitor Hugo joga. Se o Vitor Hugo Vitor jogar... ou o Thiago, né? Hã? Você acha que o Thiago Maia não vai jogar? Eu acho que vai o Vitor Hugo. Eu também acho. E aí os três? Você não acredita nos três? Eu não acredito Aí tanto você acha nos que três. vai E aí Vitor Hugo, quem que Pedro e completa o Bruno meio campo? Eu acho que ele pode surpreender ali com o Everton Ribeiro, por exemplo. Mas ele não tem optado pelo Everton Ribeiro para começar nenhum jogo. Mas esse é o São Paulo, ele caótico. Porque eu acho que Lembrando depois... que o Arrascaeta tá fora desse primeiro Depois jogo. do que não deu certo, principalmente nesse último jogo, a memória recente que a gente teve, né, da dupla Pedro e Gabigol, eu não sei se ele vai colocar. Se eu fosse o Sampaoli, mesmo com o pior momento do Gabigol, com a camisa do Flamengo, a temporada dele é ruim, em uma final, eu nunca deixaria ele no banco. Mas Pedro, Gabigol e Bruno Henrique numa final? Então, e ele é louco, mano. Eu vou te falar, não desacredito, porque estruturando na cabeça dele, a gente fez até no campinho ali. Faz sentido, porque o Wesley, você tem o Gabigol, vamos pensar num 4-3-3, os três meio-campistas, vamos pensar então, Pulgar, Gerson e Vitor Hugo. Tá. Fecho com você. Os três da frente, o Gabigol poderia jogar mais pela direita, mas como o Wesley é um jogador que espeta e vai fundo, o Gabigol vai vir por dentro e vai virar um segundo atacante. O que vai acontecer é que o Bruno Henrique vai ter que jogar bem espetado do lado esquerdo. E aí ele vai segurar o Ayrton Lucas, como ele tem segurado o Ayrton Lucas, acho que ele até tira a grande característica do Ayrton Lucas, que é a chegada. O Ayrton tá jogando como terceiro zagueiro ali na construção também, que é como o Felipe Luiz faz. Estruturalmente, dá para fazer. Na cabeça dele, eu não desacredito. E ele treinou a parada, então... Treinou e chegou a jogar com Gabigol, Pedro e Bruno, né? Contra o Atlético Na última partida. Mas não começou com ele. Começou. O Bruno começa o último jogo? Não, o Bruno estava fora. O Bruno estava fora. Bruno tava fora. É isso. Ele não entra também, né? Não entra, é verdade. Então, o Bruno tá suspenso. Então é isso. Treino essa parada, cara. E assim, se tem um cara maluco pra fazer... Eu não digo maluco, porque eu tô falando que faz sentido. Os melhores momentos do Flamengo com o Sampaoli não foram com o time faceiro, né? Não, ele preencheu mais Foram com um time mais combativo. Ele pode botar o Vitor Hugo e o Thiago Maia. E aí apostava no Pedro e no Bruno Henrique com mais liberdade para vir por dentro, o Gabigol, para circular. Eu acho que o Bruno Henrique aí não tem negociação, né? Não, eu acho que se ele não começar com o Bruno Henrique, a torcida não deixa nem ele começar o jogo. Os caras já grudam ele. A temporada do Flamengo tem jogadores individualmente que se destacam. O Bruno Henrique, o Pulgar, o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, principalmente na época do Vitor Pereira. Mas acho que hoje o Ayrton Lucas tem que jogar, o Felipe Luiz. Eu acho que o fato de não ter o Arrascaeta faz com que a probabilidade de ele ir com os três é maior. Se tivesse o Arrascaeta, aí esquece, aí não tem como, porque aí é time de videogame. Quando eu falo que ele é louco de colocar os três, eu não digo louco no sentido de que não dá pra fazer, porque dá.
estruturalmente, do jeito que ele pensa, o time monta, é o que eu falei. Você traz o Gabigol um pouco mais para dentro, deixa o Wesley espetado, e aí o Bruno vai ter que jogar. Contra o Olímpia, o Bruno joga assim no começo do jogo. O Bruno joga bem espetado e o jogo muda quando ele coloca o Gerson pelo lado e põe o Bruno Henrique como 9. Ele tira o Gabigol de dentro da área. Ele faz o gol com o cruzamento do Gabigol e ele de cabeçada por dentro. Então, assim, dá para fazer. Não é, eu não acho que se o Flamengo perder o jogo com esse time é porque o time está muito ofensivo. Depende muito da atitude desses jogadores sem bola também. E é isso aí. Entendeu? Para mim, o falar do Flamengo nessa temporada é... A Galça me pergunta aqui, e aí, Renato, como é que você acha que vai vir o Flamengo? Eu não tenho ideia. Porque o Flamengo é capaz de fazer aquele jogo cozido que fez contra o Atlético Paranaense e capaz de fazer um grande jogo contra o Botafogo. O Flamengo... O Botafogo perdeu do Flamengo não foi porque o Botafogo fez um jogo terrível. O Flamengo fez um jogo muito bom no Newton Santos. Porque virou a chavinha, né? Também nessa questão da competitividade. Se a gente for analisar quantos jogos o Flamengo fez de alto nível nessa temporada, a gente não fecha uma mão, talvez. Porque é um time que... Eu acho que esse pode ser um diferencial para o São Paulo. Concordo com o Renato, porque eu acho que, coletivamente, fazendo um recorte do que a gente viu do São Paulo no Flamengo, do Dorival no São Paulo, eu acho que o São Paulo é um time mais consciente, um pouco mais organizado. Até oscilou um pouco nessas últimas partes. Um pouco não, bastante. Oscilou muito, Oscilou bastante. Só que eu acho que é um time mais estruturado. E um time fora de casa, arame liso. Sim. O São Paulo não tem uma vitória no Campeonato Brasileiro foi bem fora no de Allianz, casa. né? Mas, assim, é o ponto fora da curva. É o jogo do Allianz Talvez Parque. a mobilização... Onde o São Paulo começa com 1-0 do Morumbi. Sim. E isso também, de alguma maneira, modifica a circunstância. Nos jogos, o Campeonato Brasileiro é assim, né? Todo jogo fora de casa, você começa 0-0. Nesse jogo da Copa do Brasil, que é o ponto fora da curva, São Paulo começou com 1-0. Eu acho que Na Neoquímica Arena, o São Paulo não fez um jogo para perder. Mas aí assim, não estou querendo pegar no pé. Sim. Mas o Corinthians fez poucos jogos em todos os campeonatos que disputa para vencer. É verdade, é verdade. Sim. Não, isso não é pegar no pé, realmente. Isso é a maior verdade. Não, mas assim, eu acho que são pressões diferentes. E são relações dos dois clubes diferentes, né? A gente trocou essa ideia, né, lá no F90 essa semana. Eu acho que tem a pressão. Um time gigante como o São Paulo, mas é a oportunidade de você ganhar e você vai disputar no Morumbi. A pressão do Flamengo é diferente. É uma pressão de se a gente perder, os caras vão matar a gente. O ano do Flamengo já é um fracasso. Eu acho que se vencer a Copa do Brasil vai amenizar um fracasso, mas vai continuar a ser um ano muito decepcionante para o torcedor do Flamengo. A questão do São Paulo... Mas essa relação é muito diferente. Para o ano não vai ser preenchido com o título, vai continuar aquém da expectativa e é um título para dar uma minimizada, como disse o Fernando Campos. Para o outro, é uma Libertadores. E vamos dizer assim, o São Paulo de 2023, ele é resquício do São Paulo de 14, 15, 6. Talvez esse seja o grupo, não sei se você concorda comigo, que melhor tenha lidado com isso. Porque o São Paulo das últimas 4, 5 temporadas eram times que entravam e sentiam essa pressão dentro do Morumbi. Sentiam. Eu via jogadores do São Paulo errando por nervoso, às vezes. Você fala, não é possível. Esse cara não é o Messi, mas esse cara tem qualidade, ele não está errando isso. Eu acho que esse... E talvez a derrota pro Independente Del Valle na temporada passada, pro Del Valle, né, na final, é casca, cara. É coisa que vai pro jogo. E a final do Paulista também, né? O Paulista também. Essa geração disputa 4 finais. Sim. Essa é a quarta final. Vai disputar a quarta final. Das 3 disputadas, ganhou uma, do Palmeiras em 21, e perdeu 2. Do Palmeiras em 22 e do Del Valle na Copa Sul-Americana. Agora, a gente falou sobre a dúvida tática do Flamengo e a do São Paulo. O trio, Lucas, Luciano e Caleri, teve 2 amostras. A eliminação contra a LDU com vitória, mas vitória magra, que não foi suficiente. São Paulo acabou eliminado da Copa Sul-Americana nos penais. E o jogo contra o Internacional, que você deve levar algumas coisas em consideração, principalmente o fato de ser o último jogo antes da final. Você não vai do mesmo jeito. As suas características. Eu acho que pro jogo no Maracanã, ele vai reforçar o meio. Aí, pensando até a gente estava falando da estruturação do Flamengo, né? Como é que o São Paulo joga? O Rafinha, no Flamengo é o lateral esquerdo que fica por trás. Sim. No São Paulo é o direito. Por que o Wellington Rato joga tanto com o Dorival? Porque ele é o cara que abre o campo.
Ele é o cara que joga, ele faz o movimento para dentro quando ele tem a bola, porque ele é canhoto, é normal, mas quando o São Paulo estrutura seu ataque, o Wellington tá sempre dando amplitude. Por quê? Porque do lado esquerdo tem o Caio. E o Caio é... Eu não sei se começa o Caio amanhã ou se o Wellington... Porque o Wellington porque melou... o Caio demonstrou contra o Internacional estar fora de ritmo, que é absolutamente normal. Ele ficou mas nesse fora. caso, o Wellington também joga... Né? De característica não é tão diferente. Vamos dizer assim, o Caio é mais força, o Wellington é um pouco mais leve. Mas aí, dentro dessa conjuntura, você já tem os dois para abrir o campo. Aí você tem Pablo Maia, que eu acho que não sai, né? Vem com ritmo. Eu não gostei do jogo dele no Sul, achei que foi abaixo, inclusive. Aí você tem Alisson, que eu tô até com os amigos aqui, eu acho que não sai também. Acho que não, esse esquece. Tá muito bem. Não. E aí é Nestor, Gabi Neves. Eu acho que é Nestor e Gabi Neves. E eu acho que vai acabar sendo o Nestor, que o Nestor, canhoto, faz o lado, é um cara mais leve, até para sair em transição. E eu acho que ele dá dinâmica também com bola, né? Também. E a dúvida, antes da gente ir para a Arena MRV com a Dura Gonçalves, a dúvida na zaga. Arboleda sentiu um problema muscular no jogo do Equador com o Uruguai, nas eliminatórias, saiu de campo chorando, São Paulino chorou junto. Felizmente, para o Arboleda, para o São Paulino, acho que para todo mundo, né? Porque ele é uma figura simpática e um grande jogador, a gente quer os grandes jogadores nas finais. Não foi constatada a lesão, ele participou do treinamento de hoje, pela informação que eu tive, nada sentiu. E, para mim, vai ser uma surpresa se o Arboleda agora não jogar, não iniciar o jogo entre os titulares, fazendo ali a dupla com o Beraldo. O Arboleda tem tudo para começar a final. E vale até a comparação com o Arias, né? Porque o Arboleda também, a situação dele na lesão, né? Eu mesmo fiz esse pós-jogo o pré-jogo do Brasil, que tinha sido o pós-jogo do Equador. Do jeito que ele faz ali na coxa, eu falei, muscular. Tirou, acabou... E não foi nada, tá vendo? Então, eu tava conversando com o Lugano isso, e o Lugano pensou que ele tava fora da temporada, quando ele via a reação. Então. Porque você tem uma final, né? E mostra o peso dessa final. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Nesse último treinamento do Flamengo aí, antes da final, né? Na véspera da final, o São Paulo realizou um treinamento no CT Flamengo e testou o Flamengo no setor de ataque. Pedro, Gabigol e Bruno Henrique para poder enfrentar o São Paulo, né? Vai ser a 37ª escalação diferente de São Paulo no Flamengo, né? Então, como vocês podem perceber aqui, né? Calma aí. O Flamengo encerrou sua preparação para poder enfrentar o São Paulo na final da Copa do Brasil, né? O São Paulo ele comandou no seu último treinamento, na manhã desse sábado, um time com ataque inédito, né? Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, né? Aqui no site do Globo Esporte, né? Cadê? Lembrando que o Flamengo ele vai ter a volta de algumas estrelas nesse time aí, né? Como é a situação do Bruno Henrique, que não jogou diante do Atlético Paranaense, nem o Ayrton Lucas também, que estava suspenso, e a volta do Pulgar, né? Porque ele jogou um dia antes do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Na terça-feira, ele não jogou porque serviu a seleção, então não conseguiria jogar quarta-feira diante do Atlético Paranaense. Sendo assim, os 3 jogadores retornam ao time titular para poder enfrentar o jogo aí, enfrentar o São Paulo, né? Esse aqui é o provável time do Flamengo para enfrentar, né, o São Paulo aí. Repeti isso várias vezes, mas tudo bem. E a provável escalação do Flamengo, de acordo com o Globo Esporte, é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Meio de campo, Pulgar, Vitor Hugo e Gerson. Setor de ataque ali é um trio, não vou dizer, bastante ofensivo assim. Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, né? E ainda tem a situação do Luiz Araújo e do Arrascaeta, né? Lembrando que os dois ainda estão se recuperando da lesão na posterior de coxa esquerda, né? Chegou a fazer atividade em campo, né? Mas não conseguiu treinar com o grupo e é ausência nessa final, né? Então, o planejamento do departamento médico do Flamengo é tentar recuperar os 2 jogadores, né? Para o jogo de volta lá no Morumbi, né? E aí, eu quero saber a tua opinião. Você gostou desse provável time do Flamengo? Obviamente que a escalação oficial 1 hora antes do jogo, né? Mas essa provável escalação aí, eu vou dizer que eu gostei, né? Eu só mudaria uma peça. Tiraria o Vitor Hugo, que não estava jogando bons jogos aí, principalmente contra o Botafogo, não jogou bem, e botaria o Everton Ribeiro. Eu iria fazer só essa mudança, né?
deixa a tua opinião, o teu like também ajuda demais. E vambora, Mengão 2-0, é isso aí. E a animação já começa a acelerar o coração. Vambora. Vambora, 2-0 Mengão, hein? 2-0. Valeu!